Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa aula que nós estamos preparando para vocês aqui no Facebook e Instagram, do Dr. Rafael Nunes Martins, junto com a Almeida Almas Advocacia. O tema dessa nossa aula de hoje é sobre as estratégias para a liberação do depósito recursal trabalhista nesse tempo de pandemia. O que seria o depósito recursal? Para quem tem um processo trabalhista. E a parte, ou seja, a empresa, ela recorreu da decisão judicial. É uma forma para a reclamada poder estar tendo um fluxo de caixa nesse tempo da pandemia, porque a gente sabe muito bem como que está a situação da empresa. Não é mesmo, Rafael? Porque tem muita empresa parada agora. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A situação hoje financeira ela é muito crítica, né? Principalmente para as empresas que estão com o seu ciclo de caixa muito reduzido, em decorrência do encerramento das suas atividades, ou até mesmo da suspensão da sua atividade em decorrência dos decretos aí que impossibilitaram a abertura dos comércios, né? Essas estratégias aí, levantadas inclusive pelo Dr. Murilo, que representa a Almeida Almas, né, advocacia, ela traz uma opção que, na verdade, foi levantada na reforma trabalhista, né, de 2017, e que trouxe essa opção para a empresa em, basicamente, já antecipando aqui a situação, substituir ali o depósito recursal por um seguro garantia judicial ou um seguro fiança, né? O Dr. Murilo pode adentrar no tema aí mais nobremente do que eu, com certeza. Então, eu vou explicar então, Rafael, para o pessoal o que acontece é o seguinte. Hoje, quando entra-se com a ação trabalhista e há uma sentença, ou seja, uma decisão, né, na Justiça do Trabalho, primeiro grau, nas varas do trabalho, há um valor de condenação que o juiz determina nessa sentença. Hoje, o que a reclamada, ou seja, o que a empresa tem que fazer para poder recorrer? Ela tem que fazer um depósito recursal. O que é esse depósito recursal? É caucionar, garantir o juízo mediante um depósito de um valor. Quanto que é hoje o valor do depósito recursal? De acordo com um ato do TST, que é de 2019, que ainda está em vigor, para o depósito recursal, esse valor do recurso ordinário, que é o nome do recurso, está em R$ 9.828,51. Se a empresa perde o seu recurso nos tribunais regionais do trabalho, que é a segunda instância, e quiser recorrer para Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem que depositar mais R$ 19.657,02. Ou seja, se somar tudo aí, né, dá quase R$ 30 mil, dá em torno de 29, 27, né? quase 29 mil, né? E o que acontece? Nós tínhamos o problema do seguinte, a empresa, mais uma observação, se o valor da condenação, porque nós temos condenações também de sentenças de valores menores que o valor do depósito recursal. Perfeito. A reclamada, ela tem que depositar o valor da condenação. O valor do depósito, vamos arredondar aí, R$ 8.900. A empresa teve uma condenação de 5 mil, ela tem que depositar os 5 mil. 9.800, doutor. 9.800, perdão, cortado. 9.800, perdão, isso. Se foi 9.800, é o valor do depósito recursal. Se ela foi condenada a 5, ela deposita 5. Agora, se a empresa foi condenada, por exemplo, a 20 mil, aí ela deposita os 9.800. Certo? Aí o que acontece? Onde que é cabível essa questão dos depósitos recursais que eu venho trazer? É quando a condenação na sentença, na vara do trabalho, ela foi maior que o valor do depósito recursal. Tá, então deixa eu só entender, então, para completar o raciocínio. Então, uma ação trabalhista em que o empregado, que é denominado de reclamante, entra contra a empresa, que é denominada de reclamada, e aí ele ganha o processo, ou seja, a empresa perde. A empresa perdendo, ela pode entrar com recurso, que se chama recurso ordinário. Para recorrer dessa decisão que ele foi desfavorável, então ela teria que
pagar o depósito recursal, né, garantir o juízo, se o valor em que ela foi condenada para pagar ao empregado for menor que R$ 9.800, ela paga o valor da condenação, deposita em juízo o valor da condenação para garantir o direito de recorrer, é isso, né? Isso mesmo. Se foi 9.800, que é o valor do depósito, mas foi condenado a 5, né, o valor da condenação é menor que o depósito recursal, então tem que depositar os 5.000, não os 9.800, senão não tem, até uma coisa que o legislador criou, porque também não tem coerência, né? Eu fui condenado a 5, vou depositar 9.800. 9, né? Você cria um padrão que não se aplica de forma geral, né? Sim, sim, sim. E aí, então, se a condenação for superior aos R$ 9.800 lá, arredondando, aí sim ela deposita só os 9.000 para recorrer à segunda instância, e se perder em segunda instância também e for querer recorrer ao TST, aí deposita os 19.000 lá, é isso? Isso mesmo. Perfeito. Nessa condição de, se ela tiver que recorrer ao TST, e mesmo assim a condenação dela for de 5.000, ela tem que garantir mais 5.000 ou ela é obrigada a pagar os 19? Nessa situação, o TST, ele entende que tem que depositar, no caso, os 19, entendeu? Por quê? O depósito é para poder inibir a reclamada de recursos protelatórios. Perfeito. Entendeu? Levando-se em consideração, não só no TST, como nos tribunais na área civil, que é o STJ e o STF, que o índice de recursos, né, que a reversão, né, da decisão da segunda instância ou da primeira instância, ou melhor, do acórdão, que é a decisão do TRT, quando vai para os tribunais superiores, o índice de reversão do acórdão, ou seja, a decisão dos tribunais, gira em torno de 5 a 8% tão somente do número de recursos. Então, digamos assim, que a decisão de segunda instância ela já é definitiva. Quase soberana, né? Normalmente, só faz o depósito recursal e recorre para as instâncias de Brasília, que é o TST ou o STF, no caso da Justiça do Trabalho, normalmente só as empresas de grande porte ou as multinacionais, né? Sim. Porque normalmente para pequeno e médio empresário, normalmente se torna inviável o depósito recursal para Brasília. Muitas das vezes, né, até entrando já no mérito da impossibilidade de arcar com o depósito, a empresa não tem condições de depositar em juízo o valor do depósito recursal, né? Isso mesmo. E aí que surgiu a inovação na reforma trabalhista que teve em 2017. Então, Rafael, como eu te digo, aconteceu o seguinte, com a reforma trabalhista, no artigo 899, foi incluído o parágrafo 11. Esse parágrafo 11 previsto na CLT, ela fala que o depósito recursal, esse depósito que nós estamos falando, ele pode ser substituído por fiança bancária, ou seja, carta de fiança bancária, ou pelo seguro-garantia judicial. A diferença é que isso já existia, mas não na Justiça do Trabalho. De acordo com a Lei de Execução Fiscal, a 6.830/80, ela já permitia a garantia do juízo para quem quisesse embargar numa execução fiscal, né, cobrança de tributos, a substituição por seguro-garantia ou carta de fiança e não o depósito em dinheiro. Isso foi inovado agora em 2017. Na CLT, com essa reforma trabalhista que houve. Porém, esse tipo de garantia, né, no lugar do depósito recursal, sempre houve uma grande resistência por parte dos juízes, por parte dos tribunais. Pode falar, perdão. Por quê? Porque eles sempre estavam esperando uma regulamentação ou algum posicionamento do TST. Certo. Esse tipo de insegurança, esse tipo de resistência causa insegurança jurídica de que o Poder Judiciário não precisa, né? E muitas das vezes acaba até, mesmo com a previsão legal, né, lá constante da reforma trabalhista de 2017, haviam
indeferimentos da substituição dessa penhora pela a carta de fiança ou então pelo seguro garantia judicial, o que causa até um cerceamento de defesa do próprio trabalhador, né? Da própria empresa que está tentando recorrer e está sendo impedida de ter o seu recurso analisado pela instância superior, correto? Isso. Aí houve muitas discussões, reclamações no CNJ, houve mudanças drásticas nessa situação. Aí foi feito o ato conjunto número 1, de outubro de 2019, da qual que ele determinou que poderia ser utilizada a pólice, que é o seguro garantia jurídica, ou a carta de fiança, que tem que ser o valor da condenação mais 30%. Tem que ser sempre o seguro 30% acima do valor da condenação, porque é para cobrir também as custas do processo. E eventual correção, né? Isso. Porém, o que aconteceu? Nesse ato conjunto tinha o artigo 7º e 8º que só poderia apresentar esse seguro, ou essa carta de fiança, até a data do depósito recursal, ou seja, durante prazo recursal, e ainda, para poder ser válido esse seguro ou essa carta de fiança, tem que ter a anuência do reclamante. Então, isso complicou demais. Aí, a novidade que surgiu foi de um processo administrativo no CNJ questionando essa situação. Ele suspendeu esses artigos desse ato conjunto. Então, o que aconteceu com a suspensão desses artigos do ato conjunto que só poderia apresentar até a data do depósito e com a anuência do credor? Hoje, a reclamada, a empresa, ela pode fazer a substituição do depósito recursal pelo seguro garantia ou por uma carta de fiança bancária a qualquer momento. Ou seja, se ela depositou, ela pode apresentar um seguro garantia fiança ou a carta de fiança bancária e o valor do depósito recursal ser devolvido para a empresa. Então, o que ajudou? Essa decisão é agora, de 26 de março de 2020. Por isso a inovação dessa decisão e a realização desse vídeo, né? Porque essa decisão, essa possibilidade de substituição já estava prevista desde 11 de novembro de 2017, depois veio normatizada, regulamentada em outubro de 2018, né? Pelo outubro de 2019. Mas agora, por esse processo do PAC, do CNJ, que ficou determinado a anulação, né, a ineficácia dos artigos 7º e 8º do ato normativo número 1 do TST, né, e agora que veio essa inovação, bem justamente nesse período de crise, né? Isso mesmo, é que já foi criado isso, foram decidir isso no momento de crise, que foi uma inovação, por quê? Vamos supor que está aqui 9.800, um depósito recursal. Vamos supor que uma reclamada tem aí, vamos supor, 10 ações trabalhistas em fase de recurso. Não é nada demais, né? Ele tem 98 mil de depósitos recursais. Ele está parado ou funcionando parcialmente e a situação financeira complicada. Então, aí o que ele pode estar fazendo? Ou a reclamada, ela vai no banco da qual ela tem crédito e pega uma carta de fiança, ou procura uma corretora de seguros, que não é todas, existe seguradora específica, normalmente é aquelas que trabalham com seguros para hospitais, aqueles seguros de indenizações, né, que trabalham com seguros de risco, né? Empresarial, né? Empresarial, que vai ter esse seguro garantia judicial. Aí você vai fazer esse seguro e faz a substituição e levanta o valor. Certo. Vamos supor aqui, a cobertura da apólice, por exemplo, é a condenação mais 30%. Vamos dizer aí que a pessoa tem 98 mil de depósitos recursais, certo? Hoje, se ela for fazer um seguro garantia jurídico desses 98 mil reais para apresentar essa apólice em cada processo, ele vai despender aí cerca de 5 a 9 mil reais. Vamos supor que você despenda 8 mil para fazer esse seguro garantia. Pensa bem, você vai despender
de 8 mil de seguro, garante o juízo de todas essas 10 ações trabalhistas que você teve que recorrer. Interessante. E você vai levantar os 98. Ou seja, nessa troca de valores, você tem aí um valor líquido de 90 mil na sua mão para você ter de fluxo de caixa na empresa. De fluxo de caixa. Para investimento, né, que pode ser utilizado de qualquer outra forma, né? Pode ser aplicado financeiramente para que tome um rendimento maior, porque hoje o depósito recursável ele é corrigido pela poupança, correto? Isso. Pelo índice da poupança. Só que os débitos trabalhistas não. Então, mesmo que você deposite lá para garantir que aquele débito trabalhista seja quitado, se essa demanda percorre um longo período de tempo, há um deságio entre as correções, né? As correções não se acompanham, não são equivalentes. Não é verdade? Então, seria essa a sacada, né? Essa é a sacada. E outra, depois, como você que fez o seguro, claro, depois de quando tiver o trânsito em julgado, ou seja, não couber mais recurso, a empresa vai poder recorrer. Ou melhor, perdão, a seguradora vai te executar, ou no caso de uma fiança bancária, o banco vai te acionar. Sim. Certo? Mas, normalmente, você com o banco, você empresa com o banco é mais flexível para acordar algum valor para pagamento, fazer um acordo para pagamento desse valor, do que você na Justiça do Trabalho. Doutor, deixa eu só negociar com o banco nessa situação. Deixa eu te perguntar uma situação hipotética que me veio agora. Na verdade, saiu totalmente fora do roteiro que estava combinado já, mas referente à emenda constitucional 45. Aí como é que fica essa situação? Depois que há o sinistro e há o pagamento da seguradora, né, da indenização para o reclamante, que já ganhou, acabou o processo trabalhista. Essa relação entre a seguradora e a empresa, ela se torna cível e vai ser executada provavelmente na Justiça Comum? Ou ela permanece na Justiça do Trabalho? O seguro-garantia, ele é garantia para a indenização judicial na Justiça do Trabalho. Certo. Porém, a apólice de seguro, ela é uma relação entre a empresa e a seguradora, regida pelo Código Civil. Portanto, é uma relação cível. Ele está garantindo o pagamento da indenização trabalhista, mas o contrato é uma relação cível onde será acionado na Justiça Civil. A seguradora cobrirá o sinistro na Justiça do Trabalho depositando o valor, mas a cobrança do sinistro será feita através da Justiça Civil, porque é um contrato de origem civil garantindo um valor de uma ação trabalhista. Perfeito. Então, de forma geral, existe também essa vantagem, né? Porque, na verdade, a Justiça do Trabalho é o pesadelo dos empresários, né? Pelo procedimento e pela forma bruta que o Poder Judiciário exige a obrigação, né? Então, no âmbito civil, teria essa possibilidade mais flexível, né, de discussão e até de possibilidade de acordo com a própria seguradora ou com o banco, né? Isso, no caso da carta de fiança com o banco. Por quê? O que tem se percebido, principalmente em um caso específico do seguro garantia judicial, as seguradoras elas procuram a via judicial para cobrança em último caso. Normalmente ela facilita o pagamento. Eu já vi casos aqui de outros tipos de seguro, como seguro obra, seguro de carro, né? Eles normalmente conseguem parcelar o débito em 18, 20, 24 parcelas, entendeu? Eles preferem flexibilizar e receber o valor em parcelas fixas, que o prejuízo vai ser menor para a seguradora que já teve que cobrir o sinistro, né? Do que para a ação judicial, porque fora o sinistro, tem custas judiciais, tem honorários advocatícios. Então, para eles é mais interessante realmente fazer um acordo, uma conciliação. Normalmente as seguradoras, e até o banco mesmo hoje, eles procuram mais a conciliação extrajudicial do que a judicial. Eles usam a judicial apenas em dos últimos casos. Então, essa inovação ela foi uma forma de trazer um fluxo de caixa. Por quê?
Você está sem capital de giro, a empresa está sem capital de giro. Isso é uma forma de conseguir capital de giro para poder fazer respirar. Como, por exemplo, vamos supor, depósito de material de construção está liberado, aqui, por exemplo, em São Bernardo, e pela deliberação número 5, né, com relação ao decreto da quarentena. Então, ainda que esteja liberado, o movimento é baixo. Demais. Então, é bom porque aí você liberando esse depósito recursal, você tem capital de giro, você tem um respiro, que é para pagar o aluguel, né, a suspensão do contrato de um empregado. Sim. E outra coisa também, o empresário vive do movimento da empresa, ele também come. O empresário, ele vive da empresa. Perfeito, perfeito. Ótima posição. E esse valor, ele não tem destinatário, né? Ele pode ser aplicado pela empresa de forma, em aplicações financeiras, investimento, concessão de novos empregos. Isso aumenta a qualidade, pode aumentar também, né? Dependendo de como for investido, a qualidade de trabalho. Isso pode ser utilizado de todas as formas, né? Pagamento de dívida. E aí fica a cargo do empresário resolver como utilizar esse dinheiro, né? Levantou, ele volta sem destinação, certo, para o empresário podendo fazer o que quiser e bem entender. Certo. Porque eu ando verificando muitos, quando ou pelo depósito recursal ou quando eles conseguem o levantamento de algum valor, o maior problema que está tendo nessa pandemia que eles estão utilizando esse dinheiro é para pagamento de locação para elidir ou um despejo ou até mesmo encerramento das atividades da empresa para que a locação não se torne uma dívida impagável, porque normalmente a maior dívida recorrente, né, mensal da empresa, fora a folha de pagamento. A folha de pagamento. É a folha de pagamento dos empregados, é a locação. Porque se você não mantém a locação, ou seja, você não mantém o espaço físico da empresa, a empresa muitas não subsiste sem o espaço físico. Certo. Essa inovação ela foi através da decisão do CNJ, lá que nós já mencionamos, né, em 26 de março de agora, de 2020, mas essa substituição, apesar dela, ela só pode ser requerida ao juízo do trabalho, né, quando for interpor o recurso, para recursos interpostos depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, que foi 11/11/2017, né? Então, se você tem um recurso lá, se eu me corrija se eu estiver errado, se você tem um recurso que já foi interposto antes de 11 de novembro de 2017, você pode solicitar essa substituição? Essa norma vai retroagir para poder beneficiar o empregador? Olha, pela verificação do CNJ, do PCA e de tudo que está acontecendo, ela está sendo válida para todo e qualquer depósito recursal. Por quê? O que aconteceu nesse processo PCA-CNJ é que nós estamos num estado de emergência, ou seja, um estado de exceção. Tudo que está ocorrendo é por motivo de força maior, que é por um fato extraordinário e superveniente, algo extraordinário, ou seja, ninguém se esperava, superveniente, que foi posterior a tudo que está acontecendo. Então, o que acontece? É uma situação que a gente diz que é erga omnes, é para todos os processos, sem exceção, certo? Certo. Por quê? O reclamante não sairá no prejuízo. Porque mesmo que você faça a substituição, o que acontece? O depósito recursal, depois com o trânsito em julgado, ele vai se reverter em favor do reclamante. Com o seguro garantia ou fiança bancária, é a mesma coisa. O advogado ou o juiz já aciona a seguradora ou aciona o banco através da carta de fiança e automaticamente a seguradora ou o banco vai depositar o valor em favor do reclamante. Ou seja, não acarretará nenhum prejuízo ao reclamante, mesmo que esse depósito for antes da reforma trabalhista. Certo. Seria então trocar 6 por meia dúzia. Será 6 por meia dúzia, mas em compensação, eles fizeram essa exceção nesse processo para isso. Para que, se for de interesse da reclamada, tenha fluxo de caixa para ela. Não, sim. O 6 por meia dúzia, eu digo, em relação ao que vai favorecer o reclamante, né? Assim, se tiver dinheiro depositado ou se tiver a carta fiança ou seguro garantia judicial, está garantido o juízo de qualquer forma, né? Esse entendimento. Isso, está garantido o juízo, ele vai receber certo. o valor.
Porque a partir do momento que você intima a seguradora vai lá e vai depositar o valor. Porque ela garantiu o pagamento do depósito recursal. Se você acionar o banco, ele garantiu o depósito recursal. Você acionando, notificando, né, intimando o banco, que seria o juiz, mediante carta, o banco vai lá e deposita o valor na íntegra devidamente atualizado e depois aciona a reclamada. Então, Entendi. com isso, vantagem é para a reclamada. Para o reclamante, ele está com o dinheiro garantido do mesmo jeito. Perfeito. Bom Só funcionamento. muda o procedimento para levantar o valor. Certo, certo. No caso de confirmação da decisão, né? Eu fiz uma pesquisa quando foi instituído essa possibilidade de substituição. O Ministério da Economia, que foi inclusive quem opinou por essa possibilidade, ele fez um levantamento na Justiça do Trabalho, existia 65 bilhões, BI, na Justiça do Trabalho somente de dinheiro parado de empresas que estavam com depósito recursal lá. Então, olha só o dinheiro a ser injetado na economia em favor das empresas, com os bancos criando esses seguros. Intermediando, né? Agora é a vez de nós, advogados, que tem que lembrar sempre, isso tem que ser por intermédio de um advogado, correr atrás disso. E digo mais, eu até, como isso, pelo ato conjunto 1, isso ficou uma prerrogativa para o juiz, qual é a recomendação? Primeiro você pede a substituição. E o prazo, que normalmente o juiz vai dar um prazo aí de 30 dias, para você fazer a substituição. Se o juiz deferir, aí você faz a substituição pela carta ou pelo seguro. Porque às vezes você pode correr atrás do seguro, correr atrás da carta de fiança, e quando chegar lá o juiz indefere ou não aceita, aí tem que correr para poder fazer essa substituição. E aí você está com 2 pepinos na mão, né? Aí você está com 2 pepinos, uma dívida no banco e uma dívida na Justiça do Trabalho. Perfeito. Então, primeiro se pede e coloca na petição, seja o advogado, você empresário que tiver o seu advogado, ou contrate um advogado, está nós dois aqui disponíveis, se achar conveniente, faz o pedido primeiro. Se o juiz concordar, aí você vai atrás de uma seguradora ou vai atrás do seu banco, da qual você já tem crédito, e pede a carta de fiança ou faz seguro, certo? Normalmente, paralelamente, já vai fazendo uma simulação para ver o que você vai conseguir com maior facilidade, a carta de fiança ou seguro garantia jurídica. Eu acredito que seria ideal, né, o empresário estudar a viabilidade junto com a seguradora ou junto com o banco primeiro, né? Fazer ali a simulação para ver qual será a parcela dele, a disponibilidade do crédito que a seguradora vai fornecer, o valor da apólice, né? Para ver se atende os requisitos, se a apólice vai ser aprovada. Então, tendo essa simulação em mãos, aí sim faz o requerimento ao juiz, né, para pedir uma substituição. Saindo do ferimento, aí sim realiza e assina o contrato com o banco ou com a seguradora. Porque senão você vai ter um seguro que não vai servir para nada se você fizer isso antes, né, sem um deferimento do juiz. Perfeito. Um ponto que eu percebi que vai ter que tomar cuidado, né, na verdade, é referente aos requisitos para que esse pedido não seja indeferido, né? O parágrafo, os artigos 2º e 3º lá desse ato 1 do TST, ato conjunto número 1, ele traz alguns requisitos, dos quais eu pude destacar alguns, de que a validade da apólice tem que ser de no mínimo 3 anos, né? Então você não consegue fazer uma apólice de seguro ali num prazo de vigência de 12 meses ou de 24 meses, e ela tem que ser de no mínimo 3 anos, levando-se em consideração o tempo médio de tramitação de um recurso, né, junto ao TRT. Então, por isso essa exigência. Outra exigência é que dentro da apólice conste ali uma cláusula de renovação automática pelo mesmo período contratado da apólice, enquanto o processo percorrer. Então, enquanto durar o processo, aquela apólice que já está garantida lá no depósito, se o juiz deferiu, você apresentar, a empresa apresentar o seguro garantia judicial,
para garantir a obrigação alimentar lá naquela relação trabalhista, então aquele seguro não pode se extinguir enquanto a relação trabalhista existir, na verdade, o processo trabalhista existir, né? Então, por isso que ele tem que ter essa renovação automática, né, para não prejudicar o reclamante que teve o depósito recursal ali retirado em dinheiro, no caso em espécie, ali que estava fácil do levantamento, foi trocado ali, substituído por uma expectativa de levantamento com o seguro garantia judicial. Então, por isso que tem que ser essa renovação automática. E outro requisito que eu vi, né, que eu pude notar que seria indispensável ali também para o deferimento da medida, seria, o doutor já até comentou, que seria que a apólice deve ser o valor da condenação, né, prever ali a indenização no valor equivalente ao da condenação, acrescidos de 30% justamente para eventual correção ou as custas e os honorários advocatícios da outra parte já de sucumbência, né? Isso. Na verdade, pelo que eu lembro, ela consta também, tem que constar que ela vai cobrir a indenização mais a sucumbência, fora os 30%. Então, a condenação é o valor das verbas mais honorários advocatícios mais 30%, que é para compensar, como você mesmo está falando. Porque eles entendem esses 30% entre juros, atualização, e por que 3 renováveis mais 6? Eles pensam nas piores das hipóteses nos antigos processos físicos, uma tramitação em torno de 6 anos. Hoje, com os processos judiciais eletrônicos, claro que a tramitação está bem menor hoje. Sim. Ela gira em torno de 3 anos. Mas eles visualizaram isso com relação aos processos físicos que já estão em andamento. Nós temos processos físicos aí rolando há mais de 10 anos. Sim, até porque senão a empresa você cria mecanismos para a empresa poder se blindar da garantia, né, do depósito judicial, porque ela simplesmente junta ali uma apólice que é mais acessível para a empresa financeiramente, e aí vai empurrando o processo com a barriga enquanto dura os 3 anos, depois extingue-se a apólice, não se renova, e aí você teve um recurso apreciado, no caso ali sem a garantia do depósito judicial, né? Você manipulou o sistema simplesmente para se eximir da obrigação de depositar o recurso ali. E na pior das hipóteses, acontecerá o seguinte: vamos supor que expira o prazo da apólice e o tribunal verifica que expirou essa apólice. Com certeza ele vai intimar a reclamada, dando um prazo para ela renovar ou apresentar uma nova garantia, senão não conhecerão do recurso. Perfeito. Por deserção, no caso. Seria por deserção, doutor? Isso. Deserção, ou se o recurso já foi interposto, né, não conheceria do recurso. Perfeito. E para que a empresa possa, né, uma vez deferido ali o pedido de substituição pelo seguro garantia judicial, os documentos que a empresa necessita depositar em juízo para demonstrar ali a garantia e configurar aqui aquele depósito recursal, que aquele recurso pode ser remetido ao TRT para apreciação, são basicamente, no caso, a petição, né, pedindo a substituição, e a juntada dos documentos, a apólice de seguro, a comprovação de que essa apólice está registrada na SUSEP. Então, você não, além do número da apólice junto à seguradora ou com a carta fiança junto com o banco, você tem que provar que aquele seguro está devidamente registrado. E, além de tudo, comprovar documentalmente, óbvio, que a seguradora está devidamente regular, né, na SUSEP, que é o órgão que regula as seguradoras. Isso. Normalmente é as grandes seguradoras que têm esse tipo de seguro, né? Só não vou falar o nome delas aqui, porque eu não posso estar fazendo propaganda. Merchan, com certeza. Mas o legal é você procurar se você já tiver um corretor de seguro de vida, que faz o seu seguro pessoal, ele normalmente, se ele não trabalha com esse tipo de seguro, ele conhece alguém que faz o seguro empresarial. Ele sempre trabalha em parceria com alguém. Igual a corretora com quem eu trabalho, ela faz seguro saúde, faz seguro de vida e ela tem um parceiro que faz seguros empresariais. E eu tenho um outro colega que, fora advogado, ele também tem uma corretora e ele trabalha tanto com o seguro garantia judicial e o seguro de obra, né?
que é um custo aí de 1% do valor da obra. Legal. Então, sempre a gente tem o empresário, ele tem que ter 3 pessoas de confiança. Essas 3 é aquele negócio. É igual o padre. Para ele, você tem que falar a verdade para poder não se prejudicar. Sim. Advogado, o corretor de seguro e o contador. São 3 pessoas que você tem que ter na sua empresa que são indispensáveis. Sem dúvida. Advogado, contador e corretor de seguros. Sem dúvida. Bom, doutor, acho que nesse ponto de substituição da penhora do depósito judicial, para poder recorrer, né? Eu acho que se encerrou. Você tem mais alguma coisa a pontuar? Não. Eu só tenho que contar uma única coisa. Essa garantia, se tiver o depósito recursal e no curso de uma execução, já em fase de execução, esse depósito ainda estiver nos autos, nada impede no trâmite da execução de você substituir também. Não é só no recursal. Se tiver alguma coisa depositado, vamos supor, depositou-se o valor para poder embargar a execução, porque na execução trabalhista você tem que garantir o juízo, ou com bem, ou com depósito em dinheiro, né? Uhum. Você também na execução pode substituir pelo seguro e você pode substituir também pela carta de fiança bancária. Isso é válido também. No curso de execução, se você embargou, vai recorrer, né, dessa decisão de embargo, está garantido o juízo com o depósito. Isso também é válido para a execução trabalhista. Perfeito. Então, só resumindo, a possibilidade então de substituição do depósito recursal para poder ter o recurso apreciado pelo TRT, né, ou então pelo TST, é possível através de seguro garantia judicial. Interpretação excessiva para execução. Perfeito. E aí pode ser aplicada também em execução. Isso No mesmo. caso de tiver ali uma execução, você pode garantir o juízo da execução com o seguro garantia judicial. Isso, com seguro garantia judicial ou a carta de fiança bancária. Sim, tendo a possibilidade, a empresa tendo essa possibilidade de realizar ali esse seguro, não vejo desvantagens para ela, né? Não, para a empresa não há desvantagem, porque o valor líquido entre o que ela aplica na apólice e fazer a substituição e resgatar esse depósito judicial como eu disse anteriormente, é um capital de giro. É um capital de giro, é um dinheiro parado que a empresa poderia estar utilizando em outra situação e está lá num depósito recursal ou numa garantia de uma execução trabalhista. Perfeito. Doutor, você chegou a comentar comigo, já trocando de assunto, acho que esse ponto encerrou, mas se você quiser também retornar, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para conversar e bater um papo. A respeito, você comentou se nós estávamos conversando e você acabou mencionando a possibilidade do reclamante também levantar o depósito recursal antes do processo se encerrar. Conta um pouquinho para a gente aí de como seria esse procedimento e quais são os requisitos. Então, no caso do reclamante, que também é interessante, que digamos assim, ele devido ao crédito alimentar que se trata a ação trabalhista, porque ela é de caráter alimentar, né? Porque eram verbas que o trabalhador deveria receber, né, para manutenção da vida. Então, o que acontece? Reclamada, a empresa recorreu, fez o depósito lá de 9.828. Vamos pensar só na primeira instância. Depois, se pode correr também de ter recorrido para Brasília, então aí você vai ter quase 28 mil depositados, correto? Certo. 28, 29. Eu não estou fazendo as contas porque isso é só na hora de liquidação de sentença que a gente vê o valor. Aí o que acontece? Existe a possibilidade do levantamento desse depósito recursal em favor do reclamante também. Como que é feito isso? Primeiro que tivemos essa recomendação número 7, de 2 de abril de 2020, que ela regulamentou, passando essa responsabilidade, inclusive, para os juízes, né? Averiguando os casos para levantamento em favor do reclamante do depósito recursal. Que data, doutor? Desculpa? 2 de abril, agora de então. 2020. Foi recente, foi uma outra situação ocasionada em virtude da pandemia.
O que é que foi causado nesse caso? Isso depende do valor do depósito recursal e do valor da condenação que foi dada à reclamada. Por quê? Nós temos um depósito em primeira instância feito de 9.828. Para poder o reclamante receber esse valor, o valor da condenação ele tem que ser maior que o valor do depósito recursal. Então, vamos supor, a gente estava falando lá no primeiro caso, logo no começo, de que houve uma condenação abaixo do valor do depósito recursal. Se tem uma condenação de 5.000, você pode, a reclamada vai depositar os 5.000 e não o valor do depósito, porque senão se torna uma situação incoerente. Certo, desproporcional, né? Desproporcional. Essa situação para o reclamante é somente quando o valor que a reclamada, a empresa, foi condenada a pagar ao trabalhador for maior que o valor do depósito. Se for abaixo, não tem como levantar. Mesmo que o processo esteja de tramitação ainda, é isso? Mesmo que esteja. Porque como está abaixo do valor do depósito recursal, o valor é controverso. Certo. Ainda está em discussão. Certo? Certo. Quando a condenação é maior que o valor do depósito recursal, ou seja, até o valor do depósito recursal é um valor que não tem que se discutir. Você só vai discutir a diferença. Então, até o valor do depósito é o que a gente chama de incontroverso, não tem o que discutir. Você só vai discutir a diferença. Então, aquele valor do depósito, ele levanta-se a favor do reclamante. Certo? Certo. Ou seja, se foi condenado a 5, o valor do depósito recursal é 9.800. Então, você não pode levantar esse valor, vai ter que esperar a decisão final, ou seja, o que a gente chama de trânsito em julgado. Certo. Agora, se a condenação, vamos exemplificar, por 20 e o depósito é 9.800, certo? Então, você levanta os 9.800, aí quando encerrar o processo, vai ser feita a cobrança tão somente da diferença. Em fase de liquidação, mesmo que não esteja o trânsito julgado ainda, é isso? Isso, aí na fase de liquidação, vai se fazer a liquidação e já vai deduzir o valor do depósito que já foi levantado. Tá certo. O que ficou determinado ali pela recomendação número 7 foi então que o TST não poderia fazer isso de forma geral. É isso? Deixa eu só ver se eu entendi. Isso. De forma geral. O CNJ, o TST, não podia aplicar de forma geral esse levantamento automático, né? Então, ele acabou transmitindo, né? Delegando ao juiz da causa fazer esse deferimento para que seja levantado, é isso? Essa apreciação tem que ser feita pelo juiz da causa. Isso. Por que ela tem que ser feita pelo juiz da causa? Por que desse ato que transmitiu? Porque pediram para que fizesse uma resolução liberando tudo, e não é assim. Senão poderia causar a insegurança jurídica, como nós falamos anteriormente. Então, o que tem que ser feito? Cada caso é um caso. Se a reclamada não pediu o levantamento, o reclamante pode, e ele tem preferência, por causa que é um crédito alimentar, correto? Então, o que tem que ser feito nesse caso? Primeiro, você tem que peticionar e pedir o levantamento. Porque na sentença, toda vez que tiver sentença trabalhista, vai estar lá no final. Custas para a reclamada no valor X sobre o valor da condenação de Y. Então, sempre vai ter um valor de condenação, ainda que hipotético, porque não entrou ainda em liquidação de sentença, certo? Para a reclamada, que é para o cálculo das custas. Então, só que normalmente o juiz, quando ele coloca aquele valor, ele já tem uma ideia de quanto que vai dar aproximadamente essa condenação. Certo. Então, é base nesse valor da condenação, que depois que a reclamada, a empresa, recorreu, apresentou o depósito recursal, subiu, certo? Porque foi admitido o recurso, subiu para o tribunal, você vai lá, peticiona para o juiz de primeira instância, certo? Como se fosse fazer a liquidação de sentença, certo? E informa, uma vez que o valor da condenação é maior que o valor do depósito recursal,
Então, o valor do depósito recursal ele é incontroverso. É um valor que não se discute, já que a condenação é maior que o depósito. Então, você pede o levantamento para o juiz do depósito recursal em favor do reclamante e que na futura liquidação de sentença seja deduzido o valor do depósito, certo? Recursal, dos valores da condenação que vierem a ser atualizados ou corrigidos. Lembre-se, o valor vai levantar o valor e da data daquele levantamento, o valor que foi levantado pelo reclamante será deduzido, abatido do valor do crédito trabalhista. Lá na fase de liquidação, é isso. Agora, levantamento desse valor, estou divulgando para a empresa, tá? Agora, estou divulgando para a empresa. Sim. A primeira coisa que eu suscitaria seria que não há prestação de caução. Como não há uma decisão judicial definitiva, como é que fica? Se ele pode levantar esse valor, apesar de ser incontroverso, por haver uma condenação em primeira instância já definitiva, mas que ainda pende de recurso, ele não precisa prestar uma caução para poder levantar isso? Não. O reclamante não precisa, porque a própria CLT ela explica que pode ser aplicado subsidiariamente os dispositivos do Código de Processo Civil naquilo que estiver em silêncio, né? Certo. E nessa aplicação subsidiária nós temos o artigo 520, inciso 521, inciso 4 do Código do Processo Civil, que fala que o depósito que o valor depositado, cujo débito, independentemente de sua origem, seja de caráter alimentar, ele pode ser levantado sem caução. Então, é aplicado esse artigo. Mesmo sendo subsidiário à CLT, mas esse artigo 520, ele se aplica então à CLT, é isso? Isso, 520 e 521, parágrafo 4º, eles são aplicáveis na Justiça do Trabalho, porque a própria CLT, nos seus dispositivos finais, fala que aquilo que for omisso é aplicado supletivamente o Código de Processo Civil e o Código Civil naquilo que não dispuser na CLT. Interessante. Uma boa medida, né? Aprendendo novo aí, então. Então, e se houver pluralidade de polo passivo, de reclamadas, mais de uma empresa sendo processada, e apenas uma delas decorrer, como é que fica, então? Aí, nós temos as seguintes situações. Nós temos as condenações subsidiárias, certo, e as solidárias. Nas solidárias, ambas são simultaneamente responsáveis pelo crédito trabalhista. Ambas. Na subsidiária, ela responde pela ausência do crédito. Ou seja, foi buscar o crédito junto à devedora principal. Não encontrou nada com a devedora principal, aí se aciona a subsidiária. Quando nós temos a questão das solidárias, certo? Quando a condenação é solidária, você levanta, certo? Esse valor, você pede o levantamento, da mesma forma como se fosse uma única reclamada, certo? Porque a condenação é solidária, então uma responde e depois ela tem o direito de acionar a solidária. As reclamadas, digamos assim, que se virem entre si depois. Entendi. Né? Porque o benefício primeiro tem que ser do reclamante por se tratar de um crédito de natureza alimentar. Tá. Agora, quando temos uma subsidiária, ou seja, que ela só responde esgotados os meios de cobrança em face do devedor principal, né? Uhum. O que acontece nesse caso? Quando a devedora principal ela não recorreu e a subsidiária recorreu, então, para a reclamada principal, a devedora principal, se ela não recorreu, então, para ela já não cabe mais recurso, já transitou em julgado. A obrigação principal é dela, certo? Então, como o recurso ordinário, o recurso trabalhista,
ele tem o que a gente chama só efeito devolutivo, ele não suspende a execução, a cobrança do valor. Então, você pode peticionar informando que, como só recorreu a responsável subsidiária, transitou em julgado para a devedora principal, então você pede o levantamento do valor do depósito recursal em favor do reclamante. Mesmo sendo subsidiária que tenha depositado. Mesmo que tenha sido a subsidiária, porque depois disso daí, elas se resolvem, porque isso é uma relação contratual civil entre elas. Entendi. Perfeito. Acho que era isso. Tem mais alguma coisa para ser pontuado, o senhor acha? Olha, o que tem que ficar observado, tanto reclamante quanto reclamada, é sempre isso. O que nós estamos colocando aqui, você deve procurar sempre o seu profissional. Para poder, ou seja, o seu advogado. Vai lá, oriente, com essas informações, leve lá esse áudio, esse vídeo, porque são inovações que surgiram na pandemia. Isso foi criado para poder facilitar o fluxo de caixa. E hoje, quem está por dentro é quem consegue. Se o colega, e o colega também, advogado, ele não pode ter orgulho. De repente, o que ele pode fazer? Se ele não sabe, ou ele não sabe como fazer ou auxiliar o seu cliente. Procura um colega parceiro igual eu tenho o Dr. Rafael, eu tenho também a doutora Pamela. Faz um subestabelecimento para quem tem o conhecimento da matéria. Faz uma consulta igual eu costumo fazer com o senhor, né? Isso, faz uma consulta. É uma coisa tão simples, gente. É que, infelizmente, nós temos um problema muito sério, que na nossa categoria nós temos muitos advogados que sofrem de fogueira de vaidades. Entendeu? E nessas horas, quem estiver nesta fogueira de vaidades, nós, por exemplo, os que estamos na frente, nós vamos nos destacar e esses vão se sucumbir. Sem dúvida. Por isso, eu deixo aqui um recado a todos os nossos colegas. Todos os colegas advogados. Sejam solidários com seus colegas, compartilhem as informações. Nós estamos aqui, o nosso conhecimento é ouro, e ouro tem que ser compartilhado. E nosso colega não é nosso concorrente, ele é nosso parceiro. Exato. E é Acho isso que a gente consegue. Se eu acredito o seguinte, doutor, se no momento que nós estamos vivendo, se uma pessoa, um ser humano, não entrando em detalhes de profissional ou de profissão, mas se um ser humano não consegue arrumar compaixão, empatia, para se unir nesse momento, em qualquer relação, seja profissional, na família, social, eu acredito que se ele não arruma nesse momento, é porque não arruma e nunca vai arrumar em momento algum, né? Então, eu acho que, primeiro, a educação, respeito, né? E ética profissional é o que manda na profissão de qualquer atividade, de qualquer relação de emprego, em qualquer situação. Tendo isso, não tem por que dar errado qualquer coisa. Não mesmo, não mesmo. E isso que estamos passando para vocês é uma regra de ouro que eu aprendi há pouco tempo. Foi pesquisas e é um grande profissional que trabalha com o Dr. José Andrade, que é o Dr. Boris, ele é juiz trabalhista. Ele que me ensinou e trouxe essa novidade, que é uma regrinha de ouro hoje, para você que é para você que trabalha, para você empresário, para você reclamante, para nesse tempo tão difícil em que estamos tendo a escassez de valores, você possa ter o seu dinheiro em caixa, você empresa, e você ter o dinheiro, você reclamante, para você ter, vamos falar em português claro, você ter o que comer em casa diante dessa dificuldade que está. Acho que é isso, né, doutor? Sim, essas são as já se prolongamos bastante, né? Já se prolongamos e eu só tenho que agradecer ao doutor por a gente ter partido e poder montar, né, essa aula para transmitir essa informação para quem precisa saber sobre depósitos recursais. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra fazer um vídeo contigo aí, meu advogado. Eu falo que eu pego procuração com meus clientes só para representá-los diante do senhor. Então eu pego a procuração e vou me consultar contigo. Mas é isso, né? A gente tem que se ajudar. Tá bom, então, doutor. Agradeço aí. Muito obrigado.
Exato. Agradeço a vocês aí que estão vendo o vídeo. Se tiver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida aí, compartilha ou comente aí que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. E eu vou estar disponibilizando no link do vídeo o ato normativo 1, a resolução 7, a 247 de 2019, tudo para que tenha acesso mais fácil para você poder estar acessando e se atualizando aí também, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Deixem nossas dúvidas no Messenger também, se quiser, se vocês não querem se expor. Ou deixem nos comentários, se vocês quiserem. Agora, se vocês não quiserem se expor, deixem suas dúvidas no Messenger, tanto da minha página como na página do Dr. Rafael. Perfeito, estou à disposição aí de qualquer um. Grande abraço aí. Todos nós. Obrigado, Murilo. Até a próxima, se Deus quiser.